Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live Orai Sem Cessar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa página no Facebook da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, já encerrando o mês de junho, né? Praticamente metade do ano já foi. E que Deus nos abençoe nos próximos 6 meses que virão até o encerramento de 2020. Deus abençoe a todos e a todas que estão online conosco. Nós vamos orar iniciando esta transmissão. Senhor, nós agradecemos por mais este dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esta noite também que o Senhor nos dá, pela chuva que cai. Obrigado, Senhor, pelo teto sobre a nossa cabeça. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas vestes. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós intercedemos, ó Pai, por todos aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos, por qualquer motivo que seja, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de todas as famílias que perderam por causa do Covid ou de outras doenças também, enfim, ó Pai, que o Espírito Santo, Consolador, esteja com todos esses que sofrem neste momento. Abençoe o nosso estudo, ó Pai, em Romanos. Abra o nosso coração para aprendermos de Ti. Eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, para ser mero instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, muito boa noite. Deus abençoe muito a sua vida. Então, vamos lá. Hoje, concluir o capítulo 10 de Romanos, né? Romanos de 9 a 11, é um pouquinho complicado, né? Destoa um pouco do todo de Romanos, mas vamos lá, vamos. O 9 já foi, né? A questão difícil da eleição já foi. Então, concluir o capítulo 10 hoje. Romanos 10, de 16 até 21. Romanos 10, de 16 a 21. Eu vou ler o versículo e assim já farei o comentário. Versículo 16. Farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? O versículo 16 nos traz uma lição muito importante, que derruba aquela teoria, né, chamada universalismo. O que diz o universalismo? Diz que todo ser humano, independentemente se é salvo ou se não é salvo, enfim, né, para eles é um critério relativo essa da salvação. O que o universalismo prega? Prega a salvação de todos e de todas, independentemente de qualquer coisa. Diz que no final, todos, sem exceção, serão salvos, né? Chamado universalismo. E o versículo 16 aqui já deixa bem claro que não existe essa hipótese. Nem todos aceitam o evangelho, nem todos aceitam a boa nova. E Paulo usa Isaías 53, versículo 1, né, para ilustrar. Senhor, quem creu na nossa pregação, quem creu na nossa mensagem, né, para dizer que nem todos que ouvem, nem todos que escutam são eleitos de Deus. Ou seja, esta ideia de universalismo ou salvação para todos não existe. Nem todos serão salvos. Versículo 17. Portanto, a fé por ouvir a mensagem. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, este versículo faz refrão com os anteriores que nós estudamos ontem, desta necessidade da pregação. Ou seja, o principal ministério da igreja é a proclamação do Evangelho. Veja, a proclamação do Evangelho é indissociável das boas obras, da prática, né? Até defendi isso na minha monografia, na conclusão do meu curso do bacharelado em teologia. A minha monografia foi sobre proclamação do Evangelho e responsabilidade social, como duas coisas que não davam para se dissociar.
Aonde o evangelho é pregado, a igreja age para que tenha uma transformação social em seu meio. Então a gente prega o evangelho de muitas formas. São Francisco de Assis dizia: prega o evangelho, se necessário for, use palavras, tá? Mas basicamente esta pregação, com a nossa atitude, também com as nossas palavras, com o esclarecimento da obra de Cristo, com a exposição da Escritura, é a atividade mais essencial da igreja. E Paulo insiste nisso, que esta mensagem que é pregada, quando ouvida, é a maneira que Deus tem para chamar os seus eleitos. Nós não sabemos quem é o povo de Deus, quem ele vai escolher ou não. Por isso compete a nós pregar a todos e a todas. Versículo 18. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Quando Paulo se refere aqui a eles, a quem ele está se referindo? Especificamente aqui nesse contexto, eles se refere aos judeus, tá? Então, amarrado ainda a toda essa ideia do capítulo 9, 10 e no próprio capítulo 11, Paulo, que está, o eles aqui, né? Mas eles não ouviram a mensagem? Claro que ouviram, está falando acerca dos judeus especificamente, tá? Mas podemos levar isso a cabo a todos os seres humanos também. Todos ouvem. E ele vai citar o Salmo 19, né? Dizer que a voz do Senhor é espalhada pelo mundo todo, ou seja, Paulo quer dizer que o evangelho é anunciado, né? Então ele traz esta interpretação do Salmo 19, dizendo que a palavra é pregada, principalmente os judeus, ou seja, não pode alegar que não ouviram, não pode alegar que não ouviram. Versículo 19. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Ou seja, Paulo vai usar o Antigo Testamento, né? Ele está embasando todo esse raciocínio teológico dele com base em textos do Antigo Testamento, né? Usando o autor inspirado, tem toda a liberdade para fazer isto, né? Depois dos escritores da Bíblia, nós nunca mais tivemos autores inspirados, né? Então, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá o sentido correto, à luz do Novo Testamento, aos textos do Antigo Testamento. Então, interessante essa ideia, farei ciúmes, né? Ou seja, o povo de Israel, que tinha certo privilégio no Antigo Testamento, mas, como nós já vimos lá no início, né? Nem todos os israelitas são verdadeiramente de Israel, nem todos de Israel são verdadeiros israelitas, ou nem todos os israelitas vão ouvir essa mensagem e vão crer, tá? Mas a ideia de Deus fazendo os gentios receberem o evangelho e também serem justificados e salvos, né? Traz muito daquela linguagem do Antigo Testamento de Deus como o esposo, né? E aí a sua igreja como o Israel no Antigo Testamento como a sua esposa, e a partir do Novo Testamento a própria igreja assumindo esse papel, né? Então essa ideia de Deus chamar um povo gentil, de certa maneira, provoca os judeus. Versículo 20. Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Ou seja, a salvação estendida aos gentios. Então, Deus que revela a sua graça e a sua face salvadora àqueles que não são judeus. Então, o evangelho agora, ele é suficiente para alcançar todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, gente de todas as cores e etc, né? Então, Deus que já no Antigo Testamento traz esta mensagem de esperança e de alcance aos povos não judeus. O versículo 21. O versículo 19 e o versículo 20 é para fazer um contraste com o versículo 21. Mas a respeito de Israel, Deus disse: O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Então fica agora esse contraste crítico das palavras de Paulo, né? Ele traz aqui as palavras do Senhor citadas no Antigo Testamento,
para fazer uma crítica a Israel. Veja, o povo que não era povo, o povo gentil, o povo que não recebeu nenhuma revelação especial de Deus, como vocês no Antigo Testamento. Estes foram justificados pela justiça. Mas o próprio povo de Israel, em sua maioria, como nós vemos no Novo Testamento, rejeitam o Messias que eles mesmos esperavam. Então, esse contraste, né? O povo continua rebelde. E veja, Paulo fala com muito pesar disso, né? O próprio Paulo, em vários momentos, lamenta e derrama sua tristeza. Mas a conclusão dele é muito simples. Ora, agora em Deus não há mais essa diferença de raça, de povo. Ou seja, aqueles que são escolhidos por Deus são judeus e não judeus. São brasileiros e africanos, japoneses, chineses, enfim, povos de todo o mundo, né? Essa é a ideia que a salvação abrange todas as pessoas. E aqui é como se Paulo justificasse esta ideia. Né? Nem todos aqueles judeus, nem todos aqueles israelitas que ouvem o evangelho serão salvos. Nem todos aqueles que ouvem atenderão à voz do Senhor. Então, o versículo 16 é muito importante para compreendermos esse raciocínio de Paulo para concluir o capítulo 10. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Então, numa primeira instância, essa interpretação cabe ao povo judeu aqui, ao povo israelita, que ele está abordando, né, desde lá do capítulo 9, dizendo que a salvação não é para todos os judeus, tá? Mas a salvação é para todo aquele que crê, independentemente da sua etnia, da sua raça. Mas quem é que crê? Crê aqueles a quem o Espírito Santo chama e conduz à salvação. Veja, Paulo está construindo um tratado teológico sobre vários temas, mas principalmente sobre o desenvolvimento e o processo de salvação, da obra de Cristo, do chamado de Deus à salvação e como isso funciona, né? Então, que de fato, ainda hoje, pensemos quanto à nossa prática evangelística, nós temos uma emergência em pregar o evangelho, não só com palavras, mas com ações transformadoras, né? A gente prega, a gente explica a Bíblia de maneira oral, né? Mas a prática da igreja é muito mais importante, transformando o meio social em que ela está. Então, através das obras, nós referendamos o evangelho. E veja, não é a competência da igreja converter pessoas. Então, às vezes, nós ficamos frustrados vendo igrejas crescendo assustadoramente e muitas vezes a nossa própria igreja crescendo num nível bem pequeno, até decrescendo em alguns momentos. Mas veja, isso interdepende da nossa obra, tá? Não somos nós que convertemos as pessoas. Então, esses versículos, de todo o capítulo 10, o capítulo 9, nos traz um alívio muito grande. Não é responsabilidade da igreja converter pessoas. Tampouco vivemos uma numerolatria, como se uma igreja de 1.000, 2.000, 15.000 membros fosse uma igreja saudável e uma igreja de 100 fosse uma igreja doente. Tá? É óbvio que, à medida que a gente executa as coisas com qualidade, a quantidade também vem. Igreja tem que crescer. Mas veja, esse crescimento saudável vem da parte do próprio Deus, porque é Ele que converte as pessoas. Mas veja, os eleitos estão aí. Né? Eu creio que tem muito povo de Deus eleito aqui em Blumenau, sendo regenerado pelo Espírito, e à medida que eles ouvem a palavra, o ministério externo da palavra, eles são chamados. Então, quem bater primeiro na porta e anunciar o evangelho, né? Então está aí, né? As igrejas que exercerem trabalhos relevantes de evangelização e abrangerem o maior número de pessoas vão alcançar o maior número de eleitos. É um raciocínio bem simples, né? Este, tá? Mas veja, não somos nós que convertemos as pessoas. Isso é um alívio muito grande, né? Imagina se dependesse do argumento e da obra da igreja. Então, esse é um alívio. Mas também é uma motivação. Veja, se é Deus que salva as pessoas, nós sabemos que o nosso trabalho nunca será em vão. Então, todo o investimento que a igreja faz em evangelismo, em obra social, em levar pessoas, né, ao conhecimento da palavra, enfim, nunca é em vão, porque nós sabemos que uma hora ou outra este ministério vai alcançar, vai ser um instrumento de Deus para alcançar o seu povo eleito. E a Escritura diz que
uma alma vale mais que o mundo todo. Se você fosse colocar em valores financeiros, quanto custa o mundo todo? Então, se em 60 anos, 61 anos, a Igreja Presbiteriana de Blumenau, o trabalho que ela exerceu alcançou uma pessoa, já é suficiente. Todo o investimento, todo o trabalho, todo o esforço, enfim, já foi suficiente, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diz a Escritura. Então, veja, nós temos que nos descansarmos, né, desta responsabilidade de converter as pessoas. Mas isso deve gerar em nós não uma comodidade, não um cruzar de braços, né, mas justamente investir nesta obra de evangelização, de missão urbana, né? Nós vivemos uma cidade que o contexto é majoritariamente urbano, né? Então a gente deve investir em missões urbanas aqui em Blumenau, alcançar essas novas tribos urbanas, comunicar o evangelho a estas pessoas dentro de uma linguagem, de uma simbologia que seja lógica para eles entenderem. Porque eu creio que Deus tem o povo eleito dele lá no meio do skatista, do sertanejo, do cowboy, do roqueiro, do homossexual, da prostituta, do violento, do pacífico, do pedreiro, do engenheiro, do caminhoneiro e etc. Então, nós temos que proporcionar condições que a palavra seja relevante e alcance todo o grupo de pessoas, através da ministração oral, mas também através de obras, através do trabalho, e sermos uma igreja relevante que dialoga com a cultura da cidade. Se a igreja não conversar com a cultura da cidade, as que assim fizerem alcançarão os eleitos. Ou seja, Deus não dá preferência para uma igreja ou para outra. Ah, não, eu gosto mais dos presbiterianos. Então eu vou esperar os presbiterianos pregarem para esse povo para que eles encham a igreja presbiteriana. Negativo. Se a Assembleia de Deus chegar antes, Deus não tem preferência de igreja. Então, compete a nós levar o evangelho e cuidar dessas pessoas. Não adianta nós enchermos uma igreja, colocarmos 500 membros aqui, deixar a igreja gigante, mas não tratarmos pastoralmente com os diversos ministérios da igreja essas pessoas que chegam. Essas pessoas têm que ser acolhidas, amadas, discipuladas, tratadas, cuidadas, preparadas, ensinadas, para depois também serem pregadoras, evangelizadoras e etc. Né? Então, é interessante que esse contexto de eleição, de judeu, de não judeu, de rejeição de Israel, parte, etc., abre um foco também importante para pensarmos sobre missão. Interessante, né? Veja, Paulo era um missionário por excelência. A maior parte do ministério dele passou viajando, plantando igrejas. Então, é um cara experiente que, veja, a missão está implícita até quando ele trata de algo teológico tão complicado. Então, irmãos e irmãs, que sejamos cada um de nós, esses pregadores relevantes e pregadoras relevantes do evangelho às pessoas, né? Veja, Paulo é missionário a todo instante, até quando trata dessa questão teológica. E veja, ele é enfático por várias vezes. A fé vem por ouvir. Deus quis usar a igreja, ele não precisa, mas ele quis usar os membros da igreja, homens e mulheres, para proclamarem esta mensagem. Basta nós agora proclamarmos de uma maneira que ela seja compreensível, dialogar com a cultura da cidade. Que Deus assim nos desafie e nos ensine com a sua palavra. Amém. Então vamos lá, os nossos pedidos de oração, intercessão, ação de graças. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, né? Pode fazê-lo. Eu vou subir aqui os comentários para eu ver os pedidos. Se você ainda não fez seu pedido, intercessão, ação de graças, pode fazê-lo. O primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui é do presbítero Max. Tá certo, Aline? A Aline confere lá para mim também. Tá. Então, vamos lá. O primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é do presbítero Max. Pede oração pela sogra do seu chefe, Dona Marisa, que está com câncer e está sofrendo muito. Também pede pela vida do pastor Júnior e pela sua amiga Aidi, que também está com nódulos no pulmão e na cabeça.
ela está sofrendo e está à base de morfina. Então, Marisa, Pastor Júnior e Aidi. A nossa irmã Letícia pede oração pela Ivanilde e para que Deus nos livre da contaminação do Covid. O Dejaime, nosso amigo lá de Xanxerê, membro da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, pede oração para sua cunhada Hilda, que está na UTI há 20 dias, lá em Cascavel, no Paraná. Então, oração pela Hilda. O Samuel agradece a Deus pela melhora da Ananda, depois de quebrar o seu antebraço. Poxa, a Ananda quebrou o antebraço, né? Então vamos orar pela Ananda. Pensa numa menina bonita, carinhosa, meu Deus do céu, daquelas que derrete a gente, né? A Ananda, filha do Samuel e da Samanda, lá de Xanxerê. Então orar pela Ananda. O Osias Costa, ele pede oração pelas bodas de ouro que completaram no dia 20. Então, parabéns ao seu Osias, a sua esposa, né? Que completou bodas de ouro no dia 20. Que Deus abençoe muito e que venham outras bodas aí à frente. A tia Clarete agradece as orações pela Dona Maria, né? Nós estávamos orando pela Dona Maria e infelizmente ela veio a óbito hoje, né? Não resistiu ao Covid. Então, orar pela família, né? E a tia Claré pede por toda a família, né? O Alessandro, que é genro da tia Clarete. Pede oração pela Daiane, pela Gisele e pelo Leandro, né? A Daiane é enfermeira, a Gisele e o Leandro são médicos, né? E por todos os profissionais da saúde. A nossa irmã Carmen Vega pede oração pelos irmãos e irmãs da Igreja do Chile, que foram a óbito pelo corona, e que Deus proteja as nossas famílias. A Priscila, né, que é a namorada do Alessandro, pede oração por toda a família, né, a Dona Maria era mãe do Alessandro, para que Deus dê força nesse momento tão difícil. O nosso irmão João Veríssimo continua pedindo oração pelo seu primo Cássio, lá de Guarulhos, continua na UTI. Bom, esses são os pedidos que li do Dejaime, eu li. Então vamos lá, gente, vamos orar por todos estes nomes aqui. Oremos. Pai, nós intercedemos pela Dona Marisa, que está sofrendo com câncer. Tenha misericórdia dela, Pai. Cremos que o Senhor tem poder para curá-la. Colocamos nas tuas mãos para que o Senhor faça o melhor para ela, Deus. E da mesma maneira, colocamos a Aidi, que padece do mesmo mal, Pai. Tenha misericórdia destas vidas. Cremos que o Senhor é poderoso, pode restaurá-los, pode curá-los, pode fortalecê-los neste momento. Que seja feita a tua vontade nestas vidas. Continuamos a interceder pelo pastor Júnior e pela sua recuperação. Lembramos do pastor Tim Keller, que também padece de câncer, ó Pai. Tenha misericórdia da vida dele, lá nos Estados Unidos, que ele se recupere para a honra e glória do teu nome. Pai, nós continuamos a orar pela vida da Ivanilde, derrama a bênção sem medida sobre a vida dela. Pai, cuida dela e da sua família. Colocamos nas tuas mãos. E, Senhor, livra-nos a todos nós, os nossos familiares, desta contaminação, deste vírus que tem trazido tamanha dor a todo o mundo. Pai, nós intercedemos pela Hilda, cunhada do Dejaime, há 20 dias na UTI. Tenha misericórdia, Pai. Toma nas tuas mãos, Deus eterno. Cremos que o Senhor tem poder para curá-la, para lhe dar saúde. Pai, faça o melhor para ela. Nós pedimos, enquanto seres humanos, que ela seja curada. Mas, Deus, sabemos e reconhecemos que é a tua vontade que prevalece sempre. Pai, nós agradecemos pela melhora da Ananda, que quebrou seu antebraço, e que ela se recupere rápido, fique bem, sem sequelas, ó Deus. Abençoe a Ananda, abençoe o Samuel, a Samanda, cuida, Pai, da vida e do coração deles lá em Xanxerê. Senhor, nós agradecemos pelas bodas de ouro
que o nosso irmão Osias, que celebrou juntamente com a sua esposa no último dia 20. Derrama bênção sobre este casal, supre todas as suas necessidades e esteja com eles, ó Deus, todos os momentos da vida. Pai, que eles tenham muitos e muitos anos ainda, um ao lado do outro, e muitas bênçãos do Senhor para celebrar. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja sempre. Deus, nós intercedemos agora, rogando a consolação do Santo Espírito sobre toda a família do Alessandro, que chora o óbito de sua mãe neste dia. Tenha misericórdia do Alessandro, Pai. Tenha misericórdia do seu pai, da sua irmã, de toda a sua família que sofre, Pai. Só o Espírito Santo pode consolá-los. Deus eterno, nós intercedemos pela Daiane, pela Gisele, pelo Leandro, e juntamente com eles, por todos os profissionais da saúde, tão expostos à contaminação do Covid. Pai, tenha misericórdia e proteja e guarde, ó Deus, todos que estão na linha de frente, e de todas as áreas, não só de saúde, mas de segurança, de transporte, de alimento, os profissionais dos bancos, de contabilidade, dos postos de combustível, enfim, ó Deus, todos aqueles que não puderam parar nesta quarentena, livra-os, guarda-os, protege-os, ó Deus. Senhor, nós intercedemos por todos os irmãos e irmãs lá da Igreja Presbiteriana do Chile, que Deus, o Senhor tenha misericórdia das famílias que sofrem também, que perderam entes queridos por causa do corona. Pai eterno, derrama consolação sobre esta igreja, sobre as famílias enlutadas e livra a nossa igreja aqui no Brasil, em Blumenau, enfim, desta contaminação, ó Pai. Proteja as nossas famílias, ó Deus. Guarda-nos e livra-nos deste mal que nos assola, que é o Covid-19. Pai, nós ainda clamamos a Ti pela vida do Cássio, na UTI lá em Guarulhos, primo do nosso irmão João. Deus eterno, tenha misericórdia. Pai, que a Tua graça e Teu imenso amor esteja com ele nesse momento. Restaura a sua saúde, segundo a Tua vontade, ó Deus. Senhor, nós agradecemos por todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco, aqui presente. Derrama bênção, Pai, sem medida sobre a vida deles e seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aos abraços. Se você está nos assistindo e não deu um tchauzinho, um boa noite aí, um oi, dê um oi, um boa noite, diga algo para que consigamos ver aqui e mandar um abraço para você. Então, um abração para a tia Clarete, lá em Mogi Guaçu, para o tio Zé, que Deus abençoe muito, viu, tia Clarete? Estamos com saudades. Graça e paz também para você aí, João, Deus lhe abençoe muito, um abração para ti, para Tamires, para Maria, para Júlia, que Deus abençoe muito esta família tão querida. Um abração para minha esposa, que deixou boa noite, né? Nos assiste aqui do sofá. Um abração para Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê, que Deus abençoe muito, viu, Solange? Muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Estamos com saudades também, né? Nossas prosas geralmente era de gato, cachorro, né? A Solange também é fã dos bichinhos. Um abração para o nosso irmão Carmelito Zimmermann, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua esposa Marina, todos os nossos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Blumenau, Reverendo Márcio, Deus derrame bênçãos. Um abração para nossa irmã Dulceléia Pereira, lá de Itapema, né? Muito obrigado, sempre aqui presente conosco. Deus abençoe Dulceléia, você e toda a sua família. Um abração ao presbítero Max, à nossa irmã Léo, que Deus abençoe muito. Obrigado pela companhia. A Rose Andrade, um abração para o seu Valdemar também, que nos assiste. Deus abençoe muito o seu Valdemar. Um abração para Marlene Vieira. Um abração para a dona Zeni, para o seu Dino, para a Ana, que nos assistem lá de Xanxerê. Que Deus abençoe muito, viu, dona Zeni? Estamos com saudades. Um abração para o diácono Osni, para a nossa irmã Valéria. Um abração para a Letícia, para o presbítero Ricardo, para a Lígia Soares. Um abração para a Claudete Bittencourt, nossa irmã lá de
de Itapema, que também nos assiste toda noite. Que Deus abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um abração para a Rosilda, para a nossa irmã Carmen, para o nosso amigo irmão Dejaime, lá de Xanxerê, também para a Sani, que Deus abençoe muito vocês aí, viu, Dejaime? Deus abençoe muito toda a sua família. Um abração para o Samuel, para a Nanda, para a Samanda. Muita saudade de vocês também, que Deus abençoe muito. Boa noite, Paulo Paim, Rosane, o Gabriel. Deus abençoe muito. Um abração, saudade também, né? Saudade só do Paulo, né? Da Rosane a gente não tá com saudade, não, só do Paulo. Deus abençoe, viu, Painho? Um abração para ti, cara. Deus lhe guarde, lhe proteja. E quando acabar essa pandemia, vem aqui fazer uma visita pra gente. Um abração para Osias Costa. Deus abençoe muito. Parabéns pelas bodas de ouro. Deus abençoe muito e muito este casal. Derrame graça sem medida. Um abração para o Jefferson Hertz, que Deus abençoe. Um abração para ti. Obrigado pela companhia. Um abração também para a Priscila, para o Dudu, nossos primos, né? Que Deus abençoe muito, são lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe, muito obrigado pela companhia. E são esses os nomes que aparecem aqui pra gente, né? Olha que inveja, o João tá lá em Jacutinga, no sul de Minas Gerais, né? Que Deus abençoe a capital da malha, né? Deus abençoe muito, viu, João? Um abração para ti aí. Manda um abraço para tua mãe também. São esses os nomes que apareceram aqui pra gente. Aparece mais alguma coisa para você, Aline? Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Voltamos amanhã, às 20 horas, com o nosso estudo, né, iniciando o capítulo 11 de Romanos. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então voltamos amanhã às 20 horas. Boa noite a todos e a todas.